Olá, pessoal. Este é o programa Enigmas aqui na TV Mundi e você está entrando onde o universo é normal ser diferente. E o normal é ser paranormal neste universo da gente, né, Kátia? Com certeza, né, Cris? E hoje nós estamos trazendo um convidado que ele vai abordar sobre um dos maiores enigmas da humanidade. As emoções. Você sabe controlar a sua emoção? Você consegue controlar a sua emoção na hora que aperta o seu dedo na porta? Quem que consegue? Difícil, hein, Cris? Difícil. Há que se ter muita inteligência emocional. E nós estamos aqui com quem mesmo, Kátia? Edson Saita, coach, entre outros títulos que nós temos o prazer aqui de revelá-lo. Ele é da Neolíder, né, Kátia? Sim. Muito prazer, Edson. Seja muito bem-vindo. Muito prazer. Agradeço o convite a vocês. Nós é que agradecemos, Edson. Sempre uma honra muito grande estar com você. Edson, o maior enigma da humanidade. Emoções humanas. Vamos falar um pouco disso, dessa inteligência emocional que nós temos que desenvolver, que nós temos que ter para saber lidar com a gente mesmo quando acontecem aquelas coisas que a gente perde o controle. Como é que faz isso? Claro. Bom, antes de tudo, a questão da inteligência emocional envolve... Muitas pessoas pensam no sentido de controlar as emoções, né? E muitas vezes diferenciam o pensamento lógico e racional das emoções como se fossem coisas opostas. O que os estudos da inteligência emocional dizem é que as emoções são dados, são informações que podem ajudar a pessoa a orientar seu pensamento e, consequentemente, as suas ações, né? E como que isso é feito? Antes de mais nada, é preciso perceber as emoções, né? Então, sentir, identificar o que você está sentindo. Muitas pessoas já pensam em reprimir logo as emoções. Porque o racional reprime. Muitas vezes é o próprio racional que acaba reprimindo, né? Dependendo do contexto, às vezes a pessoa, eu não posso expressar determinada emoção aqui, mas antes de tudo, perceber as emoções, conseguir identificar, por exemplo, qual que é o evento que originou essa emoção, qual que é a causa que me trouxe como consequência essa emoção. E a partir dessa percepção emocional, a pessoa tem condições de até verificar qual as consequências se esse evento causador permanecer ou até mesmo se intensificar. Correto. Então a pessoa consegue até, de certa forma, prever o futuro em relação às consequências desse tipo de emoção, né? Das próprias atitudes, você diz, Edson, essa previsão de emoção, essa previsão de uma atitude mais correta? Exatamente, tanto as próprias quanto observando as emoções de outras pessoas, né? E através disso, a pessoa tendo a autoconsciência das suas próprias emoções, conseguindo estabelecer a relação de causa e efeito, né? Entendendo qual que é o movimento dela, né? Qual que é o movimento de cada pessoa, qual que é o fluxo de pensamentos que advém através de uma determinada emoção e quais são as ações que essa pessoa tem, né? Porque o ser humano é assim, né, Kátia? Primeiro ele sente, em seguida ele age, depois ele pensa o que ele fez. Como mudar essa regra de sentir... Porque a gente fica meio no automático, né, professor Edson? É verdade. A gente sente, já vai e age. Porque, por exemplo, uma questão que eu coloquei assim, a pessoa pega o dedo, ela já vai pela dor, né? Mas tem coisas que causam muito mais dor do que pegar um dedo. O interessante é pensar, realmente colocar aí uma atitude diferente quando agir. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa tendo um maior autoconhecimento sobre o seu movimento emocional, ela tem condições, muitas vezes, de escolher o tipo de pensamentos e emoções que ela pode verificar como sendo mais adequado para determinada situação. O ser humano, ele é um ser mais emocional ou mais racional, no seu ponto de vista de coaching? Bom, a ideia é que exatamente as emoções e os pensamentos, eles são indissociáveis. Certo. Então, lógico que uma pessoa pode ter uma tendência a extravasar suas emoções
ou tem uma tendência a ser mais analítica. Mas por mais que a gente queira, por exemplo, tomar uma decisão sem influência das emoções, é praticamente impossível. Impossível, né? Então, a questão é exatamente entender como que uma coisa está vinculada à outra, como que as emoções estão vinculadas aos pensamentos. Isso que é o principal, conseguir identificar esse movimento, perceber o que a pessoa está sentindo. Isso é fundamental para poder ter um poder de escolha em relação às próprias ações. Certo. E como gerenciar melhor isto? No dia a dia, vamos ver. Alguns exemplos no dia a dia, né? Então, assim, a questão das emoções, elas trazem informações acerca de nós próprios e das outras pessoas. Então, isso trabalha diretamente em relação à comunicação. Qual que é a qualidade da comunicação que nós temos em relação às pessoas da nossa família ou no próprio ambiente de trabalho. Então, a inteligência emocional ajuda as pessoas, no sentido dessa interação, de perceber, por exemplo, em um dado problema, quais são os dados que a pessoa tem à disposição. Muitas vezes, as pessoas pensam em fatos, em contextos, situações, mas muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que têm muitas emoções, que podem determinar o sucesso de um projeto, por exemplo. Então, a pessoa que consegue perceber essas emoções, ela também pode identificar quais são as consequências das suas emoções sobre uma equipe ou sobre um outro familiar. Exatamente, porque hoje fala-se muito nos treinamentos da inteligência emocional. E eu sei que vocês têm um trabalho de liderança, né? Preparando os líderes, e vocês usam muito a inteligência emocional no trabalho, né? Exatamente. No treinamento. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, dê alguma dica, porque provavelmente tem pessoas aí que vão se interessar. Bom, inteligência emocional está diretamente vinculada à questão da autogestão. E o que é a autogestão? Muitas pessoas dizem sobre a gestão de pessoas, focando em um líder fazendo a gestão de seus liderados. Correto. Mas tudo começa com a gestão de si próprio. Então, quais são seus objetivos? Como você pode gerenciar esses objetivos do ponto de vista emocional? Quais são as emoções que muitas vezes travam as pessoas, se tornam um obstáculo interno para que as pessoas consigam atingir seus objetivos? Então, a pessoa conseguindo desenvolver suas habilidades em inteligência emocional, ela tem maior capacidade de resposta e de adaptação às situações diversas, envolvendo as interações humanas. Pois é, gente, é isso. Kátia, aquilo que você não domina na sua vida, vai dominar a sua vida. Então é legal ter essa inteligência emocional para você conseguir ter esse autodomínio. Porque o domínio, gente, não precisa sair fora da gente mesmo. E autoconhecimento também, né, Com certeza. Mas para você ter autodomínio, você precisa ter autoconhecimento. Uma coisa não é separada da outra. Não é verdade, Edson? Exatamente. Então. É muito interessante também quando ele fala da inteligência emocional, porque te remete ao racional, né? E você disse lá atrás, as pessoas têm que controlar. Na verdade, não. Ela tem que se entender, se autoconhecer para gerir muito bem isso, né? A gestão das suas próprias emoções. É como se fosse um negócio. Exatamente. O controle, muitas vezes, a pessoa acaba associando à repressão, né? A um domínio. Na verdade, as emoções são informações, são dados sobre si mesmo, ou também sobre outras pessoas. A questão é utilizar essas emoções, esses dados, essas informações, para poder fazer uma escolha mais acertada, uma escolha mais adequada. Então, a pessoa traz para si o poder, né, de ação e não ser controlado pelas emoções, o que é muito diferente também da pessoa deixar que as emoções sejam expressadas livremente. É uma questão simplesmente de conseguir ter mais repertório, né, mais possibilidades para conseguir enxergar melhor quais caminhos você pode tomar. Então, a pessoa acaba ampliando seu leque de escolhas, de ações. E olha, Kátia, o ser humano é um animal sentimental. Ele cede facilmente ao que o desejo dele, o desejo que ele tem. Ele não refreia, ele cede. Ele vai cedendo. E nós, como seres humanos, temos essa possibilidade que, através do autoconhecimento, gerenciar melhor a nossa vida, conhecendo um pouco mais desse assunto, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, pelo que eu entendi, vai facilitar a sua inter-relação dentro do meio que você vive, é isso? Exatamente, é um recurso a mais que as pessoas têm
para poder qualificar essa interação. E olha, como eu digo, Kátia, Deus não é religião, Deus é relação. E através das suas relações, você vai ver se você está consciente do seu papel no mundo ou não. E a inteligência emocional faz isso. Faz com que você tenha uma relação melhor com os outros e com você mesmo, é isso? Exatamente. Você tem uma pergunta aqui para o programa? Então mande seu e-mail, enigmas@tvmundi.com.br. Um assunto maravilhoso e voltamos já já com Edson Saita.